Olá pessoal, aqui quem fala é o Sérgio Santos e estamos aqui mais uma vez para o nosso quadro Evangelho, Consciência e Espiritualidade. Para aqueles que ainda não nos conhecem, nós temos o objetivo de trazer os ensinamentos e reflexões do Mestre Jesus no nosso Evangelho, associando com estudos, pesquisas, artigos científicos e livros do nosso mundo moderno. Vamos iniciar com a nossa prece de abertura? Deus, Pai de amor, gratidão pela chance de mais uma vez aprendermos juntos, refletindo sobre os ensinamentos do Mestre Jesus. Abençoe a cada um de nós nas suas necessidades mais íntimas da alma, do coração, para que possamos crescer, aprender e evoluir. Que assim seja. Muito bem. Dando início às nossas reflexões, vamos ler hoje então o Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, comentado por Emmanuel e psicografado por Chico Xavier. E o tópico de hoje é Mateus capítulo 7, versículo 7. Pedi e vos será dado, buscais e encontrareis, batei e será aberto para vós. Imperfeitos, mas úteis. Busca e acharás, prometeu o nosso Divino Mestre. Insistamos no esforço e com apoio no esforço alcançaremos a bênção da realização. Em todos os lugares somos defrontados por irmãos que se afirmam inúteis ou demasiado inferiores e que por isso se declaram inabilitados a servir. Entretanto, que tarefeiro crescido em experiência terá fugido ao rude labor da iniciação? Onde o artista exímio que não haverá de repetir detalhe a detalhe das suas atividades criadoras, às quais se afeiçoa e em que se aperfeiçoa a fim de senhorear os recursos da mente e da natureza? Se ainda perguntas pela ação que te compete na seara do bem, toma lugar na caravana do serviço, consagrando alma e tempo ao concurso que lhe possamos prestar e sustentando o devido respeito aos missionários de cúpula no levantamento do mundo melhor. Abracemos com alegria os nossos deveres nos alicerces. Para isso, no entanto, para que te desincumbas das próprias obrigações, não requisites uma nomeação particular. Apresenta-te simplesmente no campo das boas obras e começa fazendo algo em favor de alguém. A construção do bem é comum para todas as obras. Todos necessitamos trabalhar no sentido de aprender e construir, auxiliando os companheiros esclarecidos para que se tornem cada vez mais fiéis à execução dos compromissos nobilitantes que abraçam, os valorosos para não descerem ao desânimo, os retos para não se transviarem, os fracos para que se robusteçam, os tristes para que se consolem, os caídos para que se ergam, os desequilibrados para que se recomponham, os grandes devedores para que descubram a trilha da solução aos problemas nos quais se oneram. Todos nós, espíritos em evolução no planeta, somos ainda imperfeitos, mas úteis. É certo que não nos é lícito alardear virtudes que não temos e nem fantasiar talentos que nos achamos ainda muito longe de conquistar. Mas todos somos chamados a contribuir no bem geral, porquanto assim como o minério bruto se separa da ganga ao calor de alta tensão, de modo a converter-se em coluna da civilização e nervo de progresso, também nossa alma depurada na forja acesa do serviço ao próximo, transforma-se pouco a pouco em um veículo de amor e canal de sublimação. Que assim seja. Vem Emmanuel com esses textos maravilhosos nos ensinar as verdades associadas com os ensinamentos do Mestre Jesus. Qual de nós, em algum momento, ou quem sabe até agora mesmo, não se acha pequeno, imperfeito, errado demais para fazer o bem e ser um bom samaritano ajudando as pessoas ao nosso redor? Muitas vezes essas são, pelos ensinamentos dos espíritos superiores, os nossos anjos, são as maiores insinuações do mal ao nosso pé de ouvido, de que nós não damos contas, nós somos pequenos demais, nós somos inferiores. E isso
acaba muitas vezes desanimando os companheiros de jornada de dar o primeiro passo, de começar, de persistir no crescimento íntimo. E aí Emmanuel traz essa reflexão tão bonita, nos mostrando que todos que batem vão acabar, hora ou outra, tendo a porta aberta, com esforço, persistência e trabalho. Isso quer dizer que se nós não sabemos por onde começar, simplesmente apareçamos em um local onde qualquer pessoa pode precisar de nós. Isso pode ser dentro do nosso próprio lar. Se nós nos dispusermos a estar onde algum dos nossos familiares pode estar precisando de nós, colocar a fazer algo de bom para amparar alguém na nossa família ou no nosso trabalho, se mostrar mais disponível para aqueles que nos rodeiam, para aqueles que estão trabalhando conosco e que às vezes estão um pouco mais atolados ou com algum problema pessoal e o trabalho não está rendendo. Por que não ser uma mão amiga, ser aquele que pode amparar e auxiliar? Por que não podermos visitar qualquer entidade ou mesmo ajudar o nosso irmão da esquina, o nosso vizinho que porventura esteja precisando de ouvir algo ou até mesmo só de ser ouvido, de um ombro para poder colocar as suas histórias e aquilo que está acontecendo. Este é o nosso trabalho, estar disponível para fazer o bem. E com certeza o universo conspira para que as coisas aconteçam quando nós fazemos a nossa parte. Então, é um chamado. Vamos agir para o bem. Façamos nosso exercício de amparar e de auxiliar os nossos irmãos. Fazer e transmitir bondade nos traz um retorno de crescimento, de elevação e de felicidade enormes. Para aqueles que ainda não experimentaram, experimentem. Nós vamos ver um pouquinho mais sobre isso no nosso artigo científico. Mas, antes disso, dando continuidade a essa belíssima reflexão, vamos ler um trecho do nosso livro querido, Alvorada Cristã, ditado por Neio Lúcio e psicografado por Chico Xavier. E hoje nós vamos ler o tópico 4, Prêmio ao Sacrifício. 3 irmãos dedicados a Jesus leram no Evangelho que cada homem receberá sempre de acordo com as próprias obras e prometeram cumprir as lições do Mestre. O primeiro colocou-se na indústria do fio de algodão e de tal modo se aplicou ao serviço que em breve passou à condição de interessado nos lucros administrativos. Dentro de 25 anos, era o chefe da organização e adquiriu títulos de verdadeiro benfeitor do povo. Ganhava dinheiro com imensa facilidade e socorria infortunados e sofredores. Dividia o trabalho equitativamente e distribuía os lucros com justiça e com bondade. O segundo estudou muito tempo e formou-se juiz, tornando-se famoso. Embora gozasse do respeito e da estima dos contemporâneos, jamais olvidou os compromissos que assumira à frente do Evangelho. Defendeu os humildes, auxiliou os pobres, libertou muitos prisioneiros e perseguidos pela maldade. De juiz, tornou-se legislador e cooperou na confecção de leis benéficas e edificantes. Viveu sempre honrado, rico, feliz, correto e digno. O terceiro, porém, era paralítico. Não podia usar a inteligência com facilidade. Não poderia comandar uma fábrica nem dominar um tribunal. Tinha as pernas mirradas, o leito era sua residência. Lembrou, contudo, que poderia fazer um serviço de oração e começou a tarefa pela humilde mulher que lhe fazia a limpeza doméstica. Viu a triste e lacrimosa e procurou conhecer-lhe as mágoas com discrição e fraternidade. Confortou-a com ternura de irmão. Convidou-a a orar e pediu para ela as bênçãos divinas. Bastou isso. E em breve, trazidos pela servidora reconhecida, outros sofredores vinham rogar-lhe o concurso da prece. O aposento singelo encheu-se de necessitados. Orava em companhia de todos, oferecia-lhes o sorriso de confiança na bondade celeste, comentava os benefícios da dor, expunha suas esperanças no reino divino, dava de si mesmo, gastando emoções e energias no santo serviço do bem. Escrevia inúmeras cartas consolando viúvas e órfãos, doentes e infortunados.
insuflando-lhes paz e coragem. Comia pouco, repousava muito menos. Tanto sofreu com as dores alheias que chegou a esquecer-se de si mesmo, e tanto trabalhou que perdeu o dom da vista. Cego, contudo, não ficou sozinho. Prosseguiu colaborando com os sofredores por meio da oração, ajudando-os cada vez mais. Morreram os 3 irmãos em idade avançada, com pequena diferença de tempo. Quando se reuniram na vida espiritual, veio um anjo examinar-lhe as obras com uma balança. O industrial e o juiz traziam grande bagagem que se constituía de várias bolsas recheadas com dinheiros e com sentenças que haviam distribuído em benefício de muitas pessoas. O servidor da prece trazia apenas pequeno livro em que costumava escrever suas rogativas. O primeiro foi abençoado pelo conforto que espalhou com os necessitados, e o segundo foi também louvado pela justiça que semeara sabiamente. Quando o anjo, porém, abriu o livro do ex-paralítico, dele saiu uma grande luz, que tudo envolveu numa coroa resplandecente. A balança foi incapaz de medir-lhe a grandeza. Então o mensageiro falou-lhe feliz: Teus irmãos são benditos na casa do Pai pelos recursos que distribuíram em favor dos próximos. Mas, em verdade, não é muito difícil ajudar com dinheiro e com fama que se multiplicam facilmente no mundo. Sê, porém, bem-aventurado, porque deste de ti mesmo no amor santificante, gastando as mãos, os olhos, o coração, as forças, os sentimentos e o tempo em benefício dos semelhantes, e a lei do sacrifício determina que a tua moradia seja mais alta. Não transmitiste apenas os bens da vida, irradiaste os dons de Deus. E o servidor humilde do povo, conduzido a um céu mais elevado, onde passou a exercer autoridade sobre muita gente. Que assim seja. Que trecho lindo, né? Que corrobora esse nosso evangelho. Olha que ensinamento magnífico. 3 irmãos que trabalharam dignamente no mundo, decidiram seguir o roteiro do Evangelho de Jesus fazendo o bem. Um deu todo o dinheiro que podia, viveu bem, mas amparando aos que cercavam. Teve recompensas grandes por todo o bem que fez. O outro foi digno juiz, ajudou a criar leis que amparassem o povo e socorreu muitas pessoas necessitadas. Também teve o seu grande grau de reconhecimento. Porém, o terceiro irmão, que em princípio e por muitos poderia ser considerado como um Zé Ninguém, que poderia ser considerado como incapaz por ser aleijado, por estar numa cama, por muitas vezes não ter recurso financeiro e material, se tornou um anjo de Deus. Se tornou aquele que mais cresceu e evoluiu na oportunidade de uma encarnação, de uma vida aqui neste nosso planeta. Porque muito mais do que amparar com recursos ou com poder, com dinheiro, com materialidade, ele deu de si o seu tempo, a sua energia, o seu amor, o seu conhecimento e a sua bondade para amparar a todos os que necessitavam. Nos lembra alguns benfeitores, em especial o nosso amado Chico Xavier, né? Que a gente sabe deu a vida para poder amparar sem querer nada em troca, sempre fazendo bem, doando fortunas financeiramente, mas muito para além disso, doando toda a sua saúde, sua energia, seu tempo, seu sono, sua vida, o seu eu, pelos bens de Deus, para o bem e o crescimento de todos que o cercavam, encarnados e desencarnados, nesse plano ou no próximo, né? E aí, quando a gente lê esse evangelho que fala que bate e vos abrirá, e vemos que cada um recolhe de acordo com as suas obras e que não faz diferença se a gente tem muito ou pouco, em que condição social nós estamos, a parte material
pouco importa, porque o que conta de verdade para o nosso crescimento é o que damos de nós mesmos, a pergunta que não quer calar: o que é que eu, o que é que você estamos fazendo e o que podemos fazer a mais para servir aos que nos cercam, fazendo bem? A bondade transforma aqueles que recebem, mas revigora e multiplica muito mais o crescimento e o amor naqueles que doam. Que nós possamos, então, ser esses seres que refletem o amor, a luz e a paz que vem de Deus para todos que nos cercam, aonde formos. Que possamos estar abertos a reconhecer que temos fraquezas, mas que temos potencial de anjos para um dia chegarmos lá. Tá bom? E dentro desse contexto lindo, nós trouxemos um artigo científico cujo título é o seguinte: Recompensas de bondade? Uma meta-análise da ligação entre pró-socialidade e bem-estar. Esse artigo científico ele foi publicado no Journal ou na revista que tem como título Psychological Bulletin, que quer dizer boletim psicológico, pelos primeiro autor Rui Bryant e o último autor, o Alexander Koger. Muito bem, esse artigo científico ele fez um apanhado de todos os estudos que avaliavam qual é a associação entre bondade, pró-socialidade, você agir em favor do social, dos que te cercam, né? Ser bom na sociedade ao seu redor, e bem-estar, ou seja, o quanto isso te traz de retorno para você estar bem. E os resultados não poderiam ser outros. Como já nos ensinava o Mestre Jesus, como nos ensina o nosso querido Evangelho e os nossos bons guias, a bondade ela é transformadora, né? Existe uma grande associação direta entre as pessoas que fazem o bem por bondade e acabam se sentindo com bem-estar. Quando a pessoa é mais nova, eles acharam que esse bem-estar é psicológico e físico, e quando a pessoa está um pouco mais velha, esse bem-estar ele é muito mais associado ao bem-estar psicológico. Mas também tem, né, as melhoras físicas para aqueles que praticam atividades. E, mais do que isso, quando a pessoa faz este ato de bondade, de pró-socialidade, de ajudar o social ao seu redor, pensando em simplesmente fazer o bem, simplesmente agir de uma forma, sem ser, de uma forma aberta, sem ter aquela instituição formal, né? Simplesmente eu vou fazer o bem, vou ali na rua, vou andar, vou fazer, mas vou fazer com certa constância o bem. Essa pessoa se tornava muito mais feliz, tá? Do que aquele que simplesmente trabalhava com uma regra e eu vou fazer isso, e se tornava só uma obrigação a mais na rotina. E também uma coisa muito interessante, todos aqueles que não pensavam somente em prazer, ou seja, que não faziam isso buscando uma recompensa de prazer e bem-estar imediatamente para si, faziam de uma forma desinteressada, buscando uma felicidade futura, que se preocupam mais com estar bem e pronto, esses eram muito mais recompensados com o bem-estar. Olha que bacana esse artigo, né? Corroborando todos os nossos achados e esses ensinamentos do Evangelho. É isso. E para nós encerrarmos, vamos fazer a nossa prece. Deus, Pai de amor e bondade, gratidão por esse lindo ensinamento. Que os bons anjos e mentores possam nos inspirar a conseguirmos compreender como agir nas pequenas coisas para sermos melhores, fazendo bem e sendo luz onde formos. Que assim seja. Gratidão pela oportunidade de conversarmos. Namastê e até a próxima.